Aldenora Batista de Souza, viúva há 3 anos, 6 filhos homens, muito bem criados, muito amados. Eu trabalhei no jornal Eco de Tocantins, Antigo Goiás, então meu caminho todo dia para esse trabalho lá no Pium, passava aquela rota todos os dias. Sempre nessa rota tinha uma família que o senhor trabalhava assim com gado, com animais, esse tipo de coisa também. Todos os dias eu via aquele rapaz sentado naquela calçada também. Eu passava meu trabalho às 7 horas da manhã, ele já estava lá. Todo dia vai e vem, Aldenora. Um dia o senhor, dono daquela residência, me parou no meio do meu caminho, eu já vinha voltando para casa, perguntou o que eu fazia para cima. Eu trabalho no jornal Eco do Tocantins, Antigo Goiás. Ah, você trabalha lá? Trabalho. Quem é o diretor? Trajano Coelho Neto. Quem é seu pai? Feliciano Batista da Silva. Ele era paraplégico, a gente morava ali. Eu trabalhava no jornal lá, né? Todo dia eu via aquele rapazinho sentado ali, junto com aquele, porque ele era o pai fazendeiro, grande fazendeiro, criação grande de gado, de animais, de bode, daquele outro, carneiro, essa coisa toda. Era uma fazenda muito grande, o pai dele, no município do Pium. Todo dia eu via aquele rapaz. Um dia, quando eu venho voltando do meu trabalho, ali umas 5 horas da tarde, esse senhor me parou, perguntou como é teu nome. Eu falei, Aldenora. Eu era muito tímida, Pium não tinha problema, era cidadezinha humilde. Por que o senhor pergunta? Nada, só para me saber, porque todo dia tu passa aqui. O que é que tu faz ali para cima? Eu trabalho no jornal do Tocantins, de Trajano Coelho Neto. Ah, você trabalha lá? Trabalho. Quanto tempo? Tal tempo. Aí termina e tá aquela pessoa lá me olhando todo dia. Quando eu subo às 7 horas da manhã, aquele rapaz já estava lá naquele lugar. Até que um dia esse senhor perguntou. Aquele rapaz, você já observou alguma coisa? Eu observei todo dia, ele fica me olha quando eu passo aqui. Todo mesmo horário, essa hora, 7 horas da manhã, ele já está aí. Por quê? Eu perguntei bem por quê. Aí ele foi e falou assim, é porque ele está apaixonado por você. Eu não sei nem quem é. Acho que eu nem namorava ainda. Aí voltei para o meu trabalho, né? Consegui chegar. Aí os dias passando, e a gente se aproximou um do outro. Aonde? Num baile, lá mesmo na cidade, na casa da família Moraes. E lá a gente se encontrou. Aí eu passo mais 3, ele me conquistou. Aí a partir daquele dia, a gente começou a se encontrar. Vai, não vai? Até que ele falou assim, Aldenora, acho que você deve ter observado que os olhares para você não é só o meu, mas eu quero te dizer que a partir da hora que eu te olhei a primeira vez, eu já me apaixonei por você. Eu falei, eu não sei nem quem tu é. Ele já tocava, né? Ele começou a tocar também muito novo. Aí ele falou, eu sou da família, tá? A família dele morava, como o pai dele era fazendeiro grande, mas esse pessoal assim, eles tinham os vaqueiros, vaqueiro que chama, né? Os que ajudam a cuidar, né? Era muito grande a fazenda do pai dele. Aí logo eu já conheci ele com a sanfoninha também. Nessa mesma casa, ele me apresentou com a irmã dele. Aí a gente ficou se encontrando. Logo, vamos casar? Eu falei, estou muito nova para casar. Aí ele ficou todo dia naquele horário, ele estava 7 horas da manhã, ele já estava sentado lá na casa desse senhor. E aí ele disse que queria falar um pouquinho comigo. Aí eu encostei. O que é? É porque eu estou apaixonado por você, eu quero te pedir em casamento. Quero que você me leve na casa dos seus pais, que eu sei que você também me quer. Eu falei, não sei se eu te quero não. Eu não te amo ainda não gosto de tu ainda não. Não gostava mesmo não. E a profissão dele chamava muita atenção para a mulher. Toda a vida chamou. Eu vivi quantos anos, você pode ir lá mais na frente, no seu vez eu trato a minha pressão, se perguntar quanto tempo de casamento? 60 anos. Nós tínhamos nossas diferenças? Tinha. Por quê? A profissão dele trazia aquilo. Ele falou, mas eu só amo você.
Falei, tá muito cedo ainda. E aí a gente ficou assim se encontrando. Quando foi um dia, falou, olha, Aldenor, eu posso falar com seu pai? Eu falei, eu vou pensar mais, estou muito novo. E aí, mas como a gente estava ali, todo dia se vendo, todo dia se encontrando, sei lá, não sei. Ou se foi o meu destino mesmo, a minha sorte, não sei. Meu pai era muito rígido, que era daquele pessoal mais antigo, né, que não tinha cultura, essas coisas assim, não tinha. Então tinha que ter muito respeito para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Então era assim, tipo escolhido mesmo, assim, seus filhos para casar. Eu autorizei que ele pudesse falar para meu pai que a gente estava namorando, e aí a gente ficou mais próximo para conversar assim, se entender. Não muito tempo, ele disse, Aldenor, eu quero me casar com você. Eu falei, eu vejo uma profissão sua muito riscada assim, porque eu te vejo aqui as mulheres em cima de tu. E você parece que é mulherenga. Ele falou, não sou não. Eu não sou não. Eu estou te procurando hoje, estou te conquistando, é porque eu te amo. E eu quero me casar contigo. Falei, vamos dar mais um dia, né? Para não te levar também para meus pais conhecer. E meu pai também, nós não era com qualquer um que nós saía, não. Tinha hora de sair, tinha hora de chegar também. Aí eu resolvi, ir aqui na minha casa e eu falei para ele, se você quiser falar para meu pai, pode. Pode mesmo, pode. Mas tem uma coisa também, eu não vou ficar aceitando você ficar conversando com a mulher aí. Não, pode ficar cerca. Aí nós casamos. Foi logo nós casamos, ele pediu logo nós casamos, não demorou não. Eu acompanhei o Zaca antes de casar e depois de casado, eu nunca vi o Zaca tocar uma festa para dizer que essa festa foi ruim. O povo gostava da música dele. Ele largou a fazenda do pai dele cheia de gado, cheia de animal, cheia de tudo. Grande era a fazenda do pai dele. Ele largou tudo. E aí os filhos começaram a chegar, que era que via. Era aqui. Casa cheia. Nossa casa toda a vida foi cheia, desde quando nós casamos. Criamos filhos com a casa cheia. Nós tínhamos as diferenças pessoal, tinha, mas de um tipo assim, de tolerância. Então os filhos viam que o pai fazia, eu acompanhava. Muito querido, o povo amava o Zaca tinha muito amigo mesmo. Nós saíamos assim, às vezes até tinha carro, né? Mas saía de pezinho mesmo ali, nós dois, eu e ele, saía porque você escutava falando, Zaquinha, Zaquinha, Zaquinha. Aí eu dizia assim, então te chama isso. Eu sei lá quem é essa desgraça. Ele gostava de falar, eu sei lá quem. Eu falei, mas tudo bem. Você viu tanto que o Zaca era querido. O Zaca era muito, muito querido mesmo. Foi uma vida junto mesmo, nós todo mundo junto, onde ele estava. Muitas vezes estavam os filhos e eu, unida, graças a Deus. E a gente venceu. Meu nome é Tancredo Dias Pereira. Sou natural do Maranhão, município de São Raimundo das Mangabeiras. Cheguei para aqui, eu tinha 8 anos de idade. Vim no Monte Santo, era garimpo de cristal e estudei ali no Monte Santo. Trabalhei de vaqueiro com meu pai, 5 anos na fazenda ali do final de Miguel Cirúrgico. Mudei para Paraíso em 75. Conheci o Zaca, a primeira festa que eu toquei já com o Zaca. Já encontrei com ele numa festa, uma festa de casamento. E nessa festa, eu me convidaram para eu tocar, naquela época já tocava um pouco. E aí convidaram o Zaca de Pium. E nessas alturas foi 2 noites de festa. Naquele tempo era longe para voltar, era 2 noites para poder satisfazer, né? 2 noites de festa. E o pau quebrou. O padre via fazer o casamento, era lá. E aí encontro com o Zaquinha lá, eu tocando aí quando a festa chegou. Bateu no meu braço ali e disse, pai, eu toco também, porque quer descansar o braço um pouquinho? Eu toco também um pouquinho. Então tá aqui, peguei a sanfona, disse ele, entreguei para ele e arrochou. E o pau quebrou. Aí mais o dia, o pau quebrou o dia todo e entrou por adulto de novo. Moço, foi festa. E vaca, carne, comida, despesa da casa do fazendeiro, uma coisa fora de sério. Daí pra cá, diariamente ele me chamava para tocar mais ele. Toquei um aniversário da cidade de Pium uma vez, eu mais ele, enfeitaram uma caminhonete, balão, muita coisa. Aniversário da cidade lá, né? Eu no zabumbo e ele tocando na sanfona, só nós dois. O povo filmava mais, só era nós, focava mais só em nós. Sempre ele me chamava, porque qualquer hora que ele me chamava eu não tinha hora, qualquer hora eu topava qualquer hora. E era uma pessoa maravilhosa, que deixou saudade. Aí começamos uma amizade pra cá.
fomos tocar para baixo de Divinópolis, festa para lá. E assim foi em muitos lugares, que eu não nem lembro tanto, mas foi muitas e muitas vezes. Porque para mim era um dos melhores sanfoneiros, é o Zaca. Porque a gente entendia a linguagem dele. Igual o filho, tem um filho dele aí também que a gente entende a linguagem. Então, eu não sei tocar, mas eu sei o que é o sanfoneiro que faz a linguagem que a gente entende. Nós saímos para tocar a festa lá, eu, ele e o Gamenon, lá para baixo de Divinópolis, um aniversário. Mesmo de coisa de comida, aquela coisa. E aí chegamos lá. Aí eu gosto muito de dançar, né? A mulher viu que eu era muito dançador. Aí eu pegava e bater no triângulo, o Sandoval, não, o Sandoval não, era o Gamenon. O Gamenon no pandeiro, no zabumba e eu no triângulo. Aí as mulheres, eu dancei umas partes, a mulher viu que eu era bom para dançar. Aí eu pegava o triângulo, jogava o triângulo no chão, brá, jogava o triângulo, joguei a rafa cintura da mulher. Esse rapaz vinha bater no triângulo, e eu fazia agarrar a cintura da mulher. Ele morria de rir de mim. Eu digo, olha, um sanfoneiro e um zabumbeiro já chega, não precisa de triangueiro não. Rapaz, aqui nós rolávamos de rir, por onde ele ia era aquela brincadeira. Ele era muito comunicativo. E um grande sanfoneiro, né? Um grande sanfoneiro. O Zaquinha era bom. Inteligente para gravar música aqui, igual um papagaio, um computador, um gravador. Ele aprendeu uma música ligeira demais. Eu vi um dia ele tocando, mas veio um cearense lá do Gurupi, para aqui, para Paraíso. E ele fez umas músicas lá que ele aprendeu a tocar com ele lá. E foi poucas horas, pouco prazo, ele estava pegando aquela música. Ele era muito inteligente. Pois um dia, ele me contando, ele disse, rapaz, eu fui tocar uma festa, um aniversário aqui no Paraíso. O Sandoval era zabumbeiro nesse tempo. O Sandoval foi para um aniversário e o Zaca saiu caçando o Sandoval. E o Sandoval não queria ir para a festa. Não queria ir para a festa, mas o Zaca bater zabumba. Queria ficar na festa no aniversário. Aí o Zaca caçando o Sandoval, caçando para um lado, caçando para o outro. O Sandoval enxergava o Zaca, o Sandoval se escondia. O Sandoval, quando chega, ele se escondia atrás do povo, o Sandoval. Depois ele contava isso e ria que rolava. Porque o Sandoval não queria ir bater zabumba, queria ficar na festa. Não queria ir para outra festa com ele, o Zaca, não. E aquilo ele contava isso para mim e ria que rolava. Era coisa daquele ter passado nosso, né? Jovem, nós que estamos ficando velhos, estamos se indo. O jovem tem que se dedicar um pouco, né? Para não acabar a tradição. E se eu recado que eu deixo para o jovem é isso, né? Esse recado eu dou para eles, vamos ver, no dia da festa nós vamos ver essa entrevista. E é muito bom. A música é muito bom. Bem aqui no meio está quem? Está o Zaca. Aqui está o Antônio Feliciano, aqui está o Randor, aqui está o Cico, está o Belê, está o Arivel, está aí, está o Gilvan, está ali, e aí está o Randor e está o que é evangélico. Esse dia aqui, por que ele está esse dia aqui? Dia que nunca tinha acontecido, essa data que eu vou te dizer agora, vou dizer para vocês, nunca tinha acontecido esses 6 filhos homens estar junto nessa data que foi tirado esse retrato bem aqui. Que dia alegre. Dia dos Pais. Nunca tinha acontecido. Por quê? Porque esse é músico, cadê o Gilvan músico? É o dia que eles estavam trabalhando. E naquele dia, naquele domingo, estavam 6 filhos aqui dentro dessa casa, que nunca tinha acontecido durante esses anos atrás, de estar junto. Por quê? Porque não estavam juntos por causa da profissão. Ele próprio também não estava. E esse dia aqui, Dia dos Pais, inclusive, alguém falou assim, está faltando Aldenoro. Mas por que Aldenoro não está aqui? Porque eu estava no banheiro tomando banho. E aí quando eu vi esse retrato, me disse, mãe, aqui, mãe, quando nós chegamos aqui no pai. Eu falei, gente, ou inédito uma coisa dessa, porque esse menino aqui, fulano, ciclano e beltrano, era dia dele estar trabalhando, e hoje os 6 filhos estão juntos. É inédito, essa foi inédita. Aí foi tirado esse retrato. Meu nome é Valdir Pereira Neto, Valdir do Asa Branca. Dentro dos anos 60, sou cearense, sou de Juazeiro do Norte. A minha história é o seguinte, meu pai tocava, né? E ali, música a gente não aprende assim, ninguém ensinando, aprende ouvindo, né? E eu ouvindo aquilo, e aí fui me interessando. Meu pai tocava aquela sanfoninha de 8 baixos, que eles chamam pé de bode, mas aquela bicha nunca me dediquei com ela. Aí meu pai, há alguns anos, comprou um acordeão para mim, de 48 baixos, aí eu comecei a fazer uns tonzinhos, umas coisas, pegando umas coisinhas. E ainda hoje eu estou com a mesma vontade de aprender. Toquei muita festinha de salão, festinha de
nas fazendas, essas coisas, sempre tocava. Naquele tempo, violão, baixo, essas coisas não existia. Porque ninguém tocava com som, aquilo a gente tocava seco, não tinha baixo, não tinha guitarra, quando tinha muito era um cavaquinho. A situação lá não era muito boa, tocava, mas o dinheiro era muito pouco. E aí papai falou o seguinte, meu filho, aqui não dá, nós já tiramos tanto leite de pedra aqui, nunca deu resultado nenhum, vamos sair. Vamos caçar outro rumo. Aí viemos pra cá, eu cheguei aqui em 73, no Paraíso Norte. Aqui eu trabalhei de servente, trabalhei de pedreiro, trabalhei de vaqueiro, trabalhei de tudo. Mas nunca larguei o meu instrumento. Quando eu cheguei aqui foi no primeiro mandato de prefeito do Abrão. Vocês não eram quase nem nascidos. Então eu cheguei aqui, mas naquele tempo eu não conhecia ninguém me conhecia. Aí quando veio a política do Moisés Avelino, eu entrei na música. Foi quando eu entrei para trabalhar com música. Aí eu consegui montar uma bandinha e aí fiquei trabalhando até hoje. O Zaquinha foi um dos companheiros, um do pioneiro sanfoneiro daqui da região. Quando eu cheguei aqui, o Zaca já era pioneiro. Eu posso dizer que o Zaca foi quem implantou o forró nessa região. Porque na época que eu cheguei para cá, o Zaca já era músico velho, tocando, mas naquela época aqui, o povo curtia mais era música sertaneja. Aqui era mais para sertaneja, não tinha o forró. E o Zaca foi, eu posso até dizer que o Zaca foi um criador do forró aqui, em Paraíso, Piúma, essas regiões aqui. E aí quando ele chegou aqui, eu entrei também, e aí começamos junto, andar junto, trabalhando junto, brincamos junto. E aí juntou uma coisa com a outra e o forró hoje está aqui em Paraíso. Hoje nós temos já pessoas que curtem o forró aqui em Paraíso, que antes não curtia. Naquele tempo tinha até um mutirão que vocês não sabem o que é isso. Pessoas juntavam um tanto de gente para ir para uma fazenda e roçar pasta, e quando era de noite fazia o forró. As coisas eram diferentes, né? Hoje não tem mais isso. Aqui tinha vários músicos e tinha divergência, algumas coisas, né? Existia um arranhado. Aí tinha um arranhado e teve uns arranhados assim com o meu amigo Zaca, mas ele era bacana. Falar do Zaca é uma alegria imensa. Eu sou Ercílio Bezerra, sou natural aqui de Paraíso mesmo, moro aqui já desde a sua criação praticamente, sou advogado e tive o prazer de conhecer nosso amigo Zaca por muitos anos e conviver com ele por muitos anos. Eu retornei para Paraíso já na condição de advogado em janeiro de 87. Formei em 85, portanto já quase meio século, e quando cheguei aqui, o Zaca já estava já morava em Paraíso, e já o conhecia de outros momentos, de festa de família, sempre que estávamos aqui, o Zaca sempre foi a pessoa que esteve sempre muito presente nas comemorações da nossa família. E aí quando cheguei, estreitei ainda mais a amizade com o Zaca, aquela pessoa gentil, generosa, e convivi com o Zaca até que ele mudou para o andar superior. Desde 87, praticamente já nos primeiros dias, e eu cheguei aqui novo e solteiro, então o Zaca era a nossa companhia permanente nos nossos momentos de festa. Além, obviamente, de manter a tradição de sempre ter o Zaca animando as festas da nossa família. O Zaca tem N momentos bons, né? São momentos importantes, sempre importantes assim, porque eu sei, como sempre te disse, ele sempre tocou nas festas da nossa família. Mas eu lembro que na primeira campanha do Arnaud, a prefeito de Paraíso, ainda era permitido as festas, a existência dos barracões, enfim. E o Zaca foi a pessoa que tocou durante toda aquela campanha vitoriosa e sempre alegrando a população de Paraíso. Então, eu posso dizer que foram inúmeras vezes que o Zaca, em momentos que o Zaca nos proporcionou. Essas festas nossas, eu sempre pedi para o Zaca tocar uma música do Luiz Gonzaga, né? Salvo engano, chama Amei à Toa. O Zaca executava essa música, assim, eu gostava muito, muito mesmo de tocar, porque é uma música de uma letra muito bonita
e uma história linda, né? E eu sempre pedi para o Zaca todas as vezes, até hoje eu repito isso quando encontro os filhos dele nas festas, para recordar o Zaca, eu peço sempre para que tocasse essa música. Eu acho que seria bom que, se me permitisse, que nesse fundo musical fosse colocada essa música, e eu ia me sentir muito honrado. O forró nosso, ele vem com a formação do povo do norte de Goiás e hoje do Tocantins. Por quê? Porque a base da nossa formação é nordestina. A nossa base, todos aqui do Tocantins, tem a grande maioria. Hoje não, nós temos uma miscigenação maior, mas a base nossa é dos estados do Nordeste. E essa tradição, essa cultura nordestina da sanfona, todos esses veio para o norte de Goiás e do Tocantins e está presente até hoje. Nós tivemos um período aí, na década de 80, em que eu considero um hiato da presença da sanfona por outros segmentos musicais, mas hoje eu vejo a sanfona de forma muito forte novamente no cenário cultural, principalmente aqui no Tocantins. E que mesmo essas novas ondas de estilos musicais, a presença da sanfona está aí, né? E agora, mais ainda com essa onda novamente nordestina, da sanfona muito forte, está muito presente. Agora, hoje, nesse momento, nós estamos num momento de dor profunda, né? Em que perdemos mais um sanfoneiro, que é o nosso querido Antista, né? Então, aqui está ficando carente e o céu está ficando cada vez mais povoado de grandes sanfoneiros. E eu tenho certeza que já nesse momento, nessa data agora atual, o Zaca mais o Antista, tendo o Morcego como o zabumbeiro, estão fazendo grandes festas lá e são estrelas que vão inspirar esses novos que estão surgindo. Eu espero que os novos talentos continuem nascendo, porque a sanfona, sem dúvida nenhuma, como dizia Dominguinhos, né? A sanfona é o piano de pescoço, né? É o piano de pescoço e é, sem dúvida nenhuma, um instrumento musical que eu acho mais lindo, por toda a sua capacidade, a imensidão de acordes, de tudo que se pode fazer com a sanfona quando bem executada, como era feito com maestria pelo nosso mestre Zaca. No dia que o Zaca deu um AVC, o Zaca estava chegando final de ano e ele estava inclusive ensaiando umas músicas para tocar no casamento. E aí quando ele deu, aí naquele dia, assim mais ou menos às 6 horas da tarde daquele dia, era novembro já, estava aquela chuvinha igual estava ainda agora. E aí qual o nosso horário de jantar? Era 5, 5:30, nós jantávamos em casa.
E aí eu peguei, aí ele estava ensaiando essas músicas lá na área, lá fora, para tocar nesse casamento, que já estava contratado. E aí eu peguei o meu pratinho, fiz o pratinho e assisti televisão, a novela. E ele ficou lá. Aí eu terminei de jantar aqui, aí eu fui lá e falei, Zaca, eu chamei. E ele estava lá mexendo na sanfona dele, ensaiando. Zaca, eu chamei ele daquele porta e não respondeu. E aí eu voltei, fiquei sentada aqui, ainda estava mexendo lá na sanfona. Aí com pouco parou. E eu tinha terminado de jantar. Eu gritei aqui. Aí levantei, e antes de eu levantar direito, chamei 2 vezes ainda também. Aí eu levantei, aí eu cheguei bem aí na porta da cozinha. Eu abri assim essa cortina assim, e eu vi o Zaca assim de copa. Quem que estava de copa assim no pé da mesa aí lá. Aí eu falei assim, Zaca, eu te chamei, tu é surdo, né? Que tu não respondeu? E a sanfona estava ali em cima da mesa, bem assim na baradinha, quase não sei como foi que ele não tem mais força de colocar a sanfona. Aí naquele momento eu vi. O Zaca tinha dado para você. Pelejei, caçando o celular dele, porque eu não tinha celular ainda. E eu gritava, Zaca, eu estou falando contigo, Zaca. A sanfona está aqui na beiradinha, assim, na hora de cair na mesa lá. E aí ele olhava assim para mim, não deu conta de falar, eu não dei conta de levantar nada. Corri aqui, larguei ele lá, e não tinha nenhum dos meninos aqui. Eu estava só. E aí eu corri para chamar o vizinho. Aí foi que eu gritei do portão. Aí o vizinho veio e me deu ajuda. Eu tinha dado AVC. Na mesma hora que correu a notícia que o Zaca tinha dado um AVC, não faltou um telefone, ninguém dava conta mais de atender. A gente não dava conta de atender. Até uma da minha nora falou, Aldenor, eu vou ficar aqui contigo porque tu não vai dar conta. Eu falei, tá bom. Aí já foi sair com ele daqui para Palmas. E o telefone não parava. Essa senhora que o Zaca ia tocar esse casamento da filha, essa mulher ligava aqui desesperada, chorando. Era o Zaca que tinha que tocar o casamento da filha dela. Tinha fé em Deus que o Zaca ia voltar. Bom, sabe, 6 horas da manhã, tinha gente tocando campainha para vir visitar o Zaca. Aí veio o cunhado dele de Goiânia para vir visitar ele, ficou aqui, eu vou te ajudar. Não tem condição, o povo, 6 horas da manhã, tá batendo para vir. Eu falei, mas aí eu não ignoro não. Porque o Zaca tem muita amiga, é músico, ele que toca para esse pessoal inteiro. Então o Zaca foi uma pessoa muito amada, ele era bom músico. Eu nunca, os bailes, as festas que eu acompanhei o Zaca, eu nunca vi o Zaca tocar e dizer assim, essa festa foi ruim, essa festa não deu ninguém. Pelo contrário, era cheio. Meu nome é Maurivan Batista de Souza, né? Só que eu nasci, né, em 1967 e com 11 anos já comecei a cair eu já comecei a tocar, né, nas fazendas lá com meu pai, no Zaquinha do acordeon. E daí meu pai naquele tempo fazia mais era músicas instrumentais, né? Quase não existia o canto, né? E a gente ia para aquelas fazendas, né? E começava lá, né? Então fui criado mais ou menos assim, já fazendo música já desde cedo. Comecei na verdade eu moro em Pium, né? Morava lá em Pium, cidade de Pium. Eu nasci lá, nasci lá. E aí já nasci ali com 5 anos já convivia, já com 5 anos de idade eu já convivia já com os músicos dentro de casa, né? Saía correndo dentro de casa aí. E aí meu pai ensaiava dentro de casa e eu achava aquilo interessante demais, escabriado assim no começo, mas e aí ia chegando para perto aos poucos, né? E aí de vez em quando os bateristas, que toda semana meu pai ele chamava um baterista de vez em quando, sempre não era o mesmo, né, o mesmo músico. Tinha uma vez que não dava para ir e chamava outros bateras na época, né?
E aí eu fui aproximando por causa que meu pai, ele sofreu muito nesse sentido. Desde aquela época, já a música já não segurava, cara, era impressionante, não segurava não. Fazia uma vez, aí, nós vamos tocar tal dia. Não posso ir não. Aí foi aonde que eu fui, falando pro pai já pequenininho. Ei pai, eu vou aprender. Pra me ajudar o senhor. E aí começou daí, né? Comecei na bateria. E naquele tempo não tinha, né? Eu era tão pequeno que eu não sentava, né? Não sentava, eu chegava assim e tinha que ficar em pé. Tinha uma cabeça. Eu pensava que na verdade eu ia ser percussionista, né? Porque eu tinha bastante agilidade com as mãos, né? E aí eu já chegava assim naquele tempo já só com a mão. E a perna parada, porque não alcançava lá, né? E aí foi começando a agilidade pelas mãos, né? Já tinha essa agilidade. E outra coisa que eu tinha muito, cara, com 5 anos. Eu fazia ritmo na boca, sabe? Aquela coisa do surfejo na boca. Com 5 anos eu ficava... Aí o pai falava assim, menino, como é que é isso que tu faz na boca? E eu... E aí ele achava interessante demais. Eu fazia ritmo na boca, né? Tirar efeito na garganta, já pequenininho, né? Na época aí. E aí lá na nossa cidade tinha uns músicos bons pra caramba também. Violonista, né? De vez em quando ele fazia mais meu pai lá, os bailes na época, né? E aí quando ele ia, cara, ele era muito... o estilo dele era muito legal, sabe? Mesmo na época, o estilo dele. E aí esse cara tinha muito essa coisa, que ele morava em Brasília e todas as férias ele passava lá em Pium, né? Eu ia pra casa dele. O nome dele era Evandro Monturil. Fui ouvindo outras coisas, cara, assim, essa coisa de harmonia. E aí eu fui ficando perto dele. De vez em quando eu fazia com a gente, né? Quando ele podia, fazer com a gente lá. Já mesmo sendo batera na época, mas aqui que lá eu pegava no instrumento, né? Eu pegava no violão dele, ele pegava minha mão e ia formando os acordes no violão pequenininho. E aquilo foi me deixando curioso, né? Nessa parte de harmonia. E meu pai também muito clássico na época, né? Porque meu pai era muito bom de instrumento, né? O instrumento dele era muito difícil. E na época ele tocava umas coisas difíceis, cara, de alta... Muito complicado, tipo... Ele tocava chorinho, né? E fazia... Tipo... Eu falo com toda certeza que o pouquinho que eu sei, né, foi meu pai que me passou, né? Meu pai, ele era muito clássico, ele só gostava e falava assim, filho, nunca faça coisa errada assim, procura dar de ti o melhor. O que é que ele queria dizer com isso? Tocar boa música, né? É levar o melhor da gente, qualidade, sensibilidade, harmonia, né? Bastante harmonia. E aí é isso que ele passou pra gente. Então tudo que eu sei e o pouquinho que eu sei hoje em dia, em primeiro lugar a Deus, mas segundo meu pai, que ele é a minha referência, né? A música, né? A história das bandas é interessante. Aí eu comecei fazendo as bandas, aí eu continuei fazendo bateria, né? E aí meus irmãos, né? A gente é 6 irmãos, né? Só 3 é música. E aí o Gilvan, meu irmão, também chegou pra cá também e foi tocar em outras bandas fazendo bateria, né, também. E aí eu tava no Big Som e aí eu esperava o dono da banda, era tecladista. E ele saía pra almoçar e eu ali no canto, ia escondidinho lá e pegava o teclado dele. Quando ele vinha chegando... E aí eu aprendi a fazer, aí eu passei pros teclados tocando assim, escondido na época do dono da banda. Ele não deixava eu pegar no instrumento dele, eu achava aquilo assim. Que quando eu ia pedir ele, ó... E aí eu falei, então tá bom. Pô, aí depois que a gente formou a banda foi que esse Evandro Monturil, né, também vinha direto em Paraíso e aí pegava, Mauro, vamos ali. E eu sei que tu tem facilidade, e aí juntou ele, né. E aí ele passava muita coisa pra mim de teclado mesmo, assim, naquela época, né. Na época tinha um tema chamado Aquarela do Brasil, era um samba. Pam, 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 padá, pá, pá, pá. Pá, 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 pá.